bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da Rede de Credenciados. Eu sou a Natália Lima e hoje temos convidados especiais para abordar o tema Investimento das entidades fechadas de previdência complementar nos tempos atuais, processos decisórios e de monitoramento. Dando início, gostaria de agradecer a Bocater e a Luz Soluções Financeiras pela iniciativa. A troca é muito importante para o nosso segmento. Além de agradecer as empresas parceiras, gostaria de agradecer a presença virtual do expressivo público de mais de 350 pessoas inscritas e pedir que as perguntas aos palestrantes sejam realizadas através do ícone QIA, localizado na barra inferior do sistema, se identificando com o nome e instituição. Saber como investir e quais as melhores estratégias de mercado são o segredo do sucesso. Hoje vamos ter a oportunidade de entender mais sobre a necessidade de aferição de ativos e passivos, diversificação como ferramenta de mitigação de riscos, investimentos alternativos, a governança das entidades fechadas de previdência complementar para os desafios atuais, regulação de processos decisórios de investimentos, aspectos jurídicos dos investimentos via fundo de investimentos, precedentes de autos de infração e muito mais. É muito conteúdo interessante. Então, vamos conversar? Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da ABRAP, para a abertura. Obrigado, Natália. Bom dia a todos e a todas. É muita satisfação que a gente abre aqui o evento e pelo que a Natália coloca de conteúdo aqui, eu não sei se o webinar está com 1h30, 2, mas eu acho que nós vamos ter que passar o dia aqui falando dos temas, em especial pelas referências que vão estar desfilando aqui hoje no nosso evento, nessa linha, dentro da parceria que a ABRAP mantém com várias entidades, várias empresas, enfim, amigos, né? Amigos da ABRAP, parceiros da ABRAP. E nessa linha eu queria cumprimentar o Léo e a Sara da Luz. A Luz é de longa data já, uma grande parceira da ABRAP, e a Bocater, meu amigo, o professor Flávio Martins. Flávio, prazer em ter você aqui hoje. E o Matheus também. Matheus, grande referência nossa na estrutura de governança. E o Edner, né? O Edner aqui eu vou deixar, deixei por último, mas em especial pelo tempo que a gente tem de convivência. A gente trabalhou muito tempo na Fundação CESP, a Vivest, que ele brilhantemente coordena na área de controles. Um abraço para o Walter. Minha entidade, sou participante da Vivest, toma conta do meu dinheiro, controla meu dinheiro aí, Edner, com toda a competência que você tem. É uma satisfação tê-los aqui. Falar de investimento e falar de processo decisório de investimento, né? Eu acho que são temas agudos, mas temas fundamentais, em especial quando a gente está tratando de profissionalização, capacitação, referências, como eu disse. O sistema vem investindo muito nisso, né? Quando a gente fala no processo de investimento, a gente precisa de estrategistas, a gente precisa de referências. E o sistema, como eu disse, tem investido demais nisso e não tem espaço para amador no nosso segmento. Esses estrategistas, esses gestores que já vinham estudando o cenário de queda de taxa de juros, e não é de hoje, né? Nós estamos falando de queda de taxa de juros de 2018, 2019, né? Já buscando, sabendo que a gente teria que correr mais riscos na busca de uma rentabilidade maior, sabendo que nós teríamos que desenhar uma política de investimento, buscando essa diversificação, buscando essas alternativas e pautando, eu acho, demais o Estado brasileiro, o governo brasileiro, de temas que tragam produtos para o nosso perfil de longo prazo. A gente sabe o quanto o Brasil precisa de proteção social, e nós somos parceiros do governo brasileiro para isso. Eu não canso de dizer, tenho falado para o ministro Paulo Guedes, tenho falado para os interlocutores que a gente tem conversado, o segmento com essa gestão de 1 trilhão, pagando 70 bilhões por ano para quase 900 mil aposentados e pensionistas, é o grande parceiro do governo brasileiro nessas soluções, nessas questões, nesse debate envolvendo longevidade, envolvendo qualidade de vida, envolvendo proteção social, envolvendo pandemia, envolvendo colo, envolvendo assistencialismo. As pessoas querem proteção, as pessoas estão com medo. Nós temos 2 grandes janelas de oportunidade, uma já desenhada, que era a reforma da Previdência, né?
e a outra com a própria pandemia grave, dura, né? Ainda mais agora, nesse novo momento tão triste que a gente está vivendo, mas não deixa de ser uma janela de oportunidade para um sistema que é no seu nascedouro, na sua origem, né? Que vem lá daquele ambiente de cooperativismo, aquele ambiente do coletivismo, aquele ambiente do assistencialismo, aquele ambiente da solidariedade. E nessa linha também, incrementando a poupança de longo prazo, que o Brasil tanto precisa, como o Brasil poupa pouco. Nós precisamos poupar mais. E se o recado que vem do governo brasileiro é para que as pessoas poupem, tenham iniciativas, porque o Estado se retira da condição de grande provedor da previdência pública do país. Então, nessa linha de empoderamento do indivíduo, né, a gente precisa transformar essa poupança do medo, que o professor Zé Roberto Afonso tanto fala, né? O Brasil teve aportes líquidos em caderneta de poupança em 2020 de 164 bilhões de reais. Nunca, desde 1994, batendo recordes de aportes líquidos em caderneta de poupança. Nós temos o desafio de transformar essa poupança do medo, e as pessoas estão poupando, os números mostram, como esses que eu me referi, numa poupança previdenciária, numa poupança de esperança. E isso é com muita transparência, é com muita credibilidade, é com muita história de sucesso que nós vamos conseguir. E nós temos isso. O sistema tem mais de 43 anos. O sistema se coloca aí como um grande pagador, o único veículo de poupança de longo prazo. E esses estrategistas da área de investimento, na nossa atividade meio, deram um show. Nós passamos uma pandemia em 2020, num melhor momento no final de 2019, a reforma da Previdência, retomada da economia, equilíbrio fiscal, retomada de empregos, e vem a pandemia, o sistema mais de 100% solvente, consolidado, superavitário, falando de disrupção. Nosso 40º Congresso, a gente só falou de disrupção, comunicação direta, de reinvenção, de planos família, de flexibilidade, de alcançar o maior número de pessoas. O sistema vive um momento virtuoso. O sistema vive um momento de crescimento. O sistema vive um momento de profissionalismo. Que essas gestões de cada uma das nossas entidades, as estratégias de investimento, em março, aquele terror que foi. Vamos revisitar a política de investimento? Não foi necessário. Por quê? Porque as estratégias da política de investimento são de longo prazo, e o longo prazo prevê estresse. Não um desse, né? Não um desse. Mas nós fechamos o ano de 2020 batendo metas, com muita dificuldade, mas com extrema competência. E dentro do processo de gestão, de estratégia, de decisório, nós temos grandes tomadas de decisão que encaminham para o ambiente regulatório, um respeito ao ambiente regulatório, uma discussão dentro desse processo, desse fluxo de processo decisório de investimento, que a gente lançou a autorregulação para trazer ainda mais profissionalização, para dar credibilidade. Nós temos uma autorregulação com o processo decisório de investimento, que é justamente o que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos governança, nós temos mais de 60 entidades aderindo. Deu certo, o sistema mudou. Nos últimos 5 anos é um outro segmento. Né, Flávio? Se pegássemos o que aconteceu lá em 2010, 2012, que a gente viveu aquela loucura, hoje não tem mais isso. Nós temos o estoque disso tudo, que nós estamos cuidando bem, conversando com o Previc, que diálogo com a Previc. Preciso cumprimentar toda a equipe da Previc, Luz Capeleto, Mani, Ana, todos. Uma postura de diálogo, uma postura de construção, uma postura de fomento, uma postura de blindagem, é verdade. Até pelas premissas que tem o Estado brasileiro, enquanto conjunto de órgãos de supervisão, CVM, Previc, SUSEP, etc. Mas um diálogo diferente. A própria CRPC. O quanto... Fiquei lá 4 anos, vocês conhecem a minha história. Que é aquilo, além de uma grande escola, né? Mas é ali onde se discute tecnicamente temas que, na verdade, foram mal encaminhados naquela estrutura que tivemos de fiscalização. Lá atrás, já passou. Outros tempos. Eu nem ouço mais falar de CPI, não quero mais falar. Eu quero falar de plano de família, eu quero falar de crescimento, eu quero falar de estratégia. Eu quero saber como é que esses estrategistas de investimento vão alcançar a maior rentabilidade com as mágicas que vocês fazem, com a diversificação. Precisamos mudar a 4661, precisamos diversificar, precisamos aumentar investimento no exterior.
precisamos aumentar limite de empréstimo a participante, precisamos investir em empresa de capital fechado, precisamos debater, que é o que a gente tem feito. CNPC, Paulo Guedes, estamos discutindo aí lei de harmonização das abertas e fechadas, o grande tema. CNPJ, está vindo aí. Tivemos uma reunião essa semana com o projeto de lei de segregação patrimonial. O sistema está em outro patamar. O sistema não está mais estagnado. E o sistema, numa crise pandêmica dessa envergadura, batendo meta, cumprindo a sua missão. No equilíbrio, como foi dito pela Natália, do passivo com o ativo. Não só olhando só o ativo, a rentabilidade, como é que faz no olho passivo. Como é que está a longevidade? Como é que está as tábuas de mortalidade? Sisob. Nós vamos conseguir agora recuperar o convênio do Sisob de uma medida provisória que nós estamos lutando muito. Por que o Sisob é tão importante? Para evitar fraude, para analisar exatamente o perfil atuarial dessa massa. Tudo isso, nesse complexo mundo da Previdência Complementar, onde tem resoluções, instruções normativas, 2 leis complementares, dispositivo constitucional, lei ordinária tributária. Nós precisamos dos estudiosos, nós precisamos capacitar as pessoas e disseminar conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Temos 4 referências, fora meu grande amigo Edner, que para mim é uma das grandes referências no nosso segmento de dirigentes, nosso segmento aqui de colaboradores, e além de um grande amigo. Torce para a luz, hein? Vou abrir aqui o jogo em público, hein, Edner? Torce para a luz, né? Meu Palmeiras está bem demais ali, você está sofrendo com a sua luz. Mas são amigos, né? Eu acho que nesse momento de descontração, Flávio, Matheus, amigos de longa data no mundo do direito, operadores extremamente competentes, referências no nosso sistema, vão ensinar demais para a gente, mostrar demais para a gente o que foi o mundo da Previdência Complementar na busca do aperfeiçoamento no regime disciplinar. E o Leonardo, a Sara, referências na Luz, com toda a estrutura, a história da Luz. Eu queria aqui deixar meu muito obrigado na parceria que a ABRAP mantém, essa entidade, que é uma entidade gigante, que é uma entidade que a gente está brigando brigando no bom sentido, construindo, né? No todos os polos, com todos os atores, com todos os... E a sociedade civil tem que fazer isso mesmo, tem que pautar. A iniciativa privada é que vai ajudar o Brasil a sair desse momento tão delicado que nós temos. E quando eu falo de sociedade civil, são veículos de financiamento, de investimentos de longo prazo, os investidores institucionais, somos nós. E somos nós que vamos dar qualidade de vida para aqueles que vão viver mais, ainda bem. A longevidade está aí. Mas complementar essa renda para viver com qualidade é fundamental. Nós estamos no jogo. Eu acho que são janelas de oportunidade, o sistema que volta a exercer, como jamais poderia deixar de ser, o seu protagonismo, em especial, num momento tão delicado desse. Obrigado mais uma vez, Natália, parabéns a todos aí. Eu vou estar aqui aprendendo com os senhores e contem com a ABRAP. Vocês são amigos, parceiros da ABRAP. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Luiz. Suas palavras, com toda certeza, aquecem o início do nosso webinar. E peço licença, porque não poderia deixar de desejar um feliz aniversário. Que o seu dia seja muito especial. Obrigado. Em público, ganhar um aniversário com quase 400 pessoas, assim, eu fico muito feliz. É um dia que, além de ser um dia muito especial para mim, é um dia especial porque eu estou com amigos. Obrigado, gente. Com certeza. Dando sequência, aproveito o momento para convidar o Edner Castilho, coordenador da Comissão Técnica Sudoeste de Investimentos da ABRAP, para uma breve exposição antes de iniciar as apresentações. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado à ABRAP pelo convite, aos parceiros, né? Parabéns ao Luiz Ricardo, presidente, que o Verdão garante seu presente de aniversário no domingo, hein, Luiz? Bom, eu vou tentar dar uma introdução bem rápida aqui, como é que a gente, do lado dos fundos de pensão, né, e a gente entende, né, o momento, né. Os temas que serão aqui discutidos, eles não são de forma alguma novos, né, eles já vêm sendo discutidos há muito tempo, como o próprio Luiz mencionou, né, queda de taxa de juros. O interessante é que ele continua muito atual, né, e tudo que eu acho que será discutido aqui é derivado da necessidade por resultados nos investimentos, né? Em um cenário de baixas taxas de juros, né? Não estou falando nem de crise, de pandemia, nem nada, mas é isso que a gente vem vivendo recentemente, né? A gente sabe que os planos do tipo de benefício definido ainda são a maioria, se não pela quantidade de planos, né? Mas pelo volume administrado, pelo menos, né? E, claro, superar as metas atuariais desses planos é o nosso grande desafio, né?
Pelo lado dos ativos, a gente tem a queda da taxa de juros, né? Essa queda traz uma outra realidade para a gente, né? Quanto às rentabilidades esperadas, né? Não só para os ativos de baixo risco. Se a gente pegar uma B hoje, com duration próxima a 10 anos, a gente deve estar com uma taxa em torno de 3,40, né? Mas também para os ativos de maior risco, porque a gente sabe que a queda da taxa livre de risco do país traz tudo para baixo, né? Ela é uma referência, isso que a gente vê em países desenvolvidos, tá? Pelo lado dos passivos, a gente tem ainda que a estrutura, né, a termo da taxa de juros, né, que antes era calculada em 3 anos, né, que a legislação define para a gente, passou para 5, né, ela ainda continua alta. Então, se a gente pegar, né, uma estimativa para 10 anos, ela ainda tem uma taxa parâmetro em torno de 4,6 e que dá para a gente um teto ainda de 5, né? Então, esse teto de 5 ele abre espaço para taxas de descontos ainda altas, né? Ok, o que vale para definir a taxa de desconto é a rentabilidade que a gente tem projetada de longo prazo para os ativos, né? Mas o fato de não se ter que pedir um aval para a Previc já é um incentivo assim para os fundos de pensão, né? Forçarem um pouquinho o otimismo na rentabilidade futuras, né? E o principal que traz, eu acho que o maior risco, talvez não adequado ao perfil de um fundo de pensão, investir em ativos, né, de maior risco para conseguir colocar nas projeções taxas mais altas, né? Eu não acho que esse custo de taxa de juros, de queda de taxa de juros, vai ser pago, né, somente pelo lado dos investimentos, como não vem sendo, né? A gente já vê muitas movimentações de fundos de pensão reduzindo suas taxas de desconto, né, de passivo. E isso é o que deve acontecer. Eu não acredito que os ativos, né, por mais que a gente entre, né, vá tomando mais riscos, né, a gente não vai conseguir atingir um nível compatível com fundos de pensão para pagar essa conta sozinho. É claro, né, a gente vai tentar o máximo possível, mas não sei se essa vai ser a realidade, né? Essa pressão toda que recai sobre a gestão dos ativos, né, como eu disse, traz riscos importantes, né? Existe uma teoria chamada teoria do prospecto, né, que é do Kahneman e do Tversky, que ela sugere que o comportamento das pessoas perante o risco, né, ele não é consistente. O que isso significa na prática da nossa gestão? Quando a gente tem uma perda certa, né, é um caso, por exemplo, de rentabilidade projetada dos ativos abaixo, né, da meta atuarial, isso representaria uma perda certa, né? Isso faz com que as pessoas sejam mais propensas ao risco. No caso da perda certa, o cara não aceita, ele quer e vai pressionar e pressiona o pessoal dos investimentos para que ganhem essa diferença, que recuperem essa diferença, né? E o pessoal dos investimentos, o próprio Kahneman diz, né, vai aceitar, porque é um pessoal que tem uma autoconfiança muito grande, né? Mesmo que dados históricos, né, e previsões futuras não garantam que aquilo vai ser possível, né? Essa realidade traz movimentos, né, que a gente vê no mercado se acentuando, muito pesados, né, dos patrocinadores, né? A história de fechamentos de planos BD já ocorre há algum tempo, né? Já vem fazendo bastante tempo e é um movimento que continua. Mas agora a gente também tem casos, né, muitos casos de estudos de migração de planos BDs para planos CDs, né? E até mesmo estudos de retirada de patrocínio, né? O pessoal de consultorias atuariais que está participando aqui sabe bem disso, né, da quantidade de consultas que eles têm recebido, né? E essa pressão por resultados de investimentos é desafio também para os planos CVs e CDs, né? O nível de aposentadoria, por exemplo, que teremos no plano eu, Luiz Ricardo, que estamos há mais de 20 anos no sistema, é totalmente diferente de alguém que está entrando agora, né? Eu costumava ver muitas contas serem feitas sobre expectativas futuras, né, de recebimento, claro, não se promete nada, né? Quando as taxas eram de 8, né? E nos patamares de hoje a gente vê, mas eu não estou falando no nível de 6, né? Eu não tenho visto muitas simulações, por exemplo, com taxas de uma NTNB que está 3,40, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, virá uma discussão pesada também para o lado dos planos CVs e CDs, porque vai ter que aumentar o nível de poupança para que a gente consiga fornecer pensões atrativas, né? Mais uma vez,
vem a pressão para o lado dos investimentos, né? Mas eu não acho que será paga somente pelo lado dos investimentos, né? Por conta de toda essa pressão na gestão dos ativos, eu acho que esse seminário ganha ainda mais importância, né? Porque na hora que a situação aperta, é nos processos que nós devemos nos ancorar, né? Nos processos relativos à tomada de decisão de investimentos, definições de objetivo de rentabilidade, olhar muito de perto o passivo, as exigências, né? E tudo mais. E só gostaria de lembrar, né, por final, uma iniciativa muito legal da ABRAP, importante, que a gente sempre trabalha nas comissões e tudo mais, é que o pessoal olhe e acompanhe muito de perto os códigos de autorregulação, né, porque essa parte de governança, os códigos, eles são muito fortes, trazem muitos insights a respeito disso, né, e acompanhá-los é uma coisa muito importante para todos os fundos de pensão, independente do porte, né. Natália, era isso daí que eu queria passar. Perfeito, Obrigado, Edner. pessoal. Obrigado pela introdução realizada. Neste primeiro momento, convido o Leonardo Osório, diretor de Previdência com foco em investimentos e consultoria, e a Sara Marques, diretora de Previdência com foco em atuarial, ambos representando a Luz Soluções Financeiras, para sua apresentação. Fiquem à vontade. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Bom dia, Edner. Bom dia, Luiz Ricardo. Parabéns. Bom dia, Matheus. Bom, acho que a gente tem aqui um pano de fundo já dado pelo Luiz, dado pelo Edner, muito importante. O que a gente vem discutir e trazer a nossa visão tem tudo a ver com todo esse cenário, com todo esse contexto que ambos colocaram e que todos os senhores vivem no dia a dia. É uma visão, justamente uma visão de quais são os processos e o que tem que estar na cabeça de cada parte importante nesse processo. Porque não é só a Previc, não é só a diretoria, não é só o atuário, tem os participantes participando efetivamente desse processo e, como o Luiz bem colocou, a educação financeira, a cultura financeira e previdenciária são extremamente relevantes. Então, o que a gente pretende abordar aqui, em alguns tópicos rápidos, é a nossa visão, né? O nosso ponto de vista de como cada um pode participar, seja olhando pelo lado de um plano de benefício definido ou de um plano de contribuição definida. Se puder passar, por favor, para a próxima lâmina. De uma forma geral, o que a gente tentou esquematizar aqui é essa visão, né? Assim, como é que os diversos atores poderiam atuar e deveriam atuar, na nossa opinião, para a construção de algo que seja sustentável e seja perene. Eu vou começar aqui pelo lado dos planos CDs, aqui do lado esquerdo, pelos participantes. Ponto fundamental e razão da existência do nosso sistema, razão da existência de todos nós aqui. Os participantes, eles têm uma mudança, já vem tendo durante muitos anos uma mudança muito grande em relação à sua atuação perante as entidades. Quando você tinha um plano de benefício definido, a gente pode, de uma forma simplista, dizer que era apresentado para ele uma conta e apresentado uma segurança de que ele poderia receber aquela remuneração, aquela aposentadoria durante toda a sua vida. Com o avanço, né, com toda a maturidade que o nosso sistema vem passando, de lá para cá a gente tem os planos CDs e aí uma nova necessidade de tomada de responsabilidade e tomada de decisão por parte dos participantes. E o primeiro ponto aqui, que é fundamental para os participantes começarem a atuar em todo esse processo, é o suitability. Nada mais, nada menos do que ele entender como é que é o comportamento dele em relação ao dinheiro, como é o comportamento dele em relação ao risco. Entender, se autoconhecer para poder tomar uma melhor decisão de investimentos. E aí a gente tem, obviamente, uma ferramenta que já é amplamente utilizada e por força de regulação já obrigatória, mas que pode sim ser muito melhorada. E aí eu vou deixar a Sara falar um pouquinho do que a gente tem ou do que a gente entende por ser um simulador. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu já vou pedir desculpa
adiantado que a minha internet hoje ela já está entrando no final de semana, ela não quer funcionar muito bem. Então, se eu travar, acho que o Leonardo também consegue complementar aí, mas dá para a gente ir tocando por enquanto. As partes mais importantes quando a gente fala sobre... Sara, desculpa te interromper, mas se você fechar a sua câmera, a conexão melhora um pouquinho. Porque aí só fica para sua voz, a internet, tá bom? Eu acho que a voz está vindo com a imagem. De perfil ou definição de estratégia. Sara, não foi, não deu certo. Oi. Tá falhando. Tá falhando bastante. Eu não sei se voltar sua imagem ajuda. De repente, tenta entrar de novo. Eu vou tocando. Vamos ver se agora fica mais estável, então. Obrigada. Imagina. Léo, acho melhor você assumir o comando aí. Vamos lá, não tem problema. Bom, como é que a gente pode... O primeiro passo, como eu falei, é o participante se conhecer. Então, ter um questionário de suitability, ele entender como é que é a relação dele com o dinheiro e como é que é a relação dele com relação a risco. Que a gente passa, e é muito importante que a gente passe a olhar para esse viés do risco, quanto você pode tomar de risco, quanto você é tolerante a risco, para que você tome a sua decisão dentro de um plano de previdência. Claro que a ferramenta de simulação é uma ferramenta importantíssima. Aqui, nessa ferramenta, o ideal é que a gente tenha possibilidade, mas dando sempre instrução para o participante entender o que tem dentro, quais são os parâmetros, quais são as regras que estão ali dentro, para entender a projeção e poder fazer uma conta do que pode acontecer com o recurso dele, o que pode acontecer com o saldo de contas dele, para que na aposentadoria, e antes da aposentadoria principalmente, ele saiba o quanto ele precisa poupar, dada a perspectiva de retorno futuro, ou as possibilidades de retorno futuro, porque aqui ninguém consegue garantir nada, mais ainda no cenário que a gente está vivendo. Então, com o Suitability, com o simulador, que é essa ferramenta funcionando, e ele entendendo como é que é esse funcionamento, ele sim está capaz de tomar uma decisão a respeito do seu perfil de investimento ou de escolher um life cycle. São as duas formas, talvez, mais tradicionais que a gente pode ver dentro de um plano de benefícios de contribuição definida, para um participante tomar a sua decisão e definir tanto o quanto ele quer assumir de risco, baseado no suitability que ele preencheu, né, no suitability que ele mesmo fez a respeito do seu perfil, quanto do nível de poupança, né, do nível de contribuição que ele tem que ter para atingir o seu objetivo lá na frente. Não menos importante, quando a gente passa aqui para o outro lado, é a atuação dos conselhos, e aqui a gente está falando mais do Conselho Deliberativo, mas, obviamente, o Conselho Fiscal tem um papel importantíssimo e todos os comitês que suportam as decisões tanto de diretoria quanto de Conselho Deliberativo, mas focando no Conselho Deliberativo é fundamental, e aqui é muito de governança, assim, papéis e responsabilidades. Ainda existe um pouco de talvez uma confusão, uma mistura entre os papéis e responsabilidades de cada ator no segmento, que muitas vezes faz com que as decisões, num momento tão delicado e num momento tão drástico como a gente tem vivido nos mercados financeiros, afetem a possibilidade, ou, na verdade, a rentabilidade ou até o risco que a entidade toma. O Luiz também falou um pouco antes, assim, como foi importante o aprendizado que a gente pôde ver que as entidades tiveram agora nessa crise, em março desse ano. A gente tem falado isso bastante, é uma constatação muito positiva da diferença de comportamento que a gente observou nessa crise, da crise anterior, daquela crise lá de 2008, 2009. Naquela época, muita gente entrou em pânico, muita gente saiu vendendo ativos, realizou um prejuízo, e, às vezes, com muito receio do que ia acontecer, achando que o mundo ia acabar, acabaram não comprando ativos e não aproveitando aquele momento.
Nessa crise agora, muito mais madura, muito mais maduro o nosso sistema, o que a gente percebeu foi que, se não aproveitaram a oportunidade, se todos não aproveitaram a oportunidade, pelo menos não entraram em pânico, né? Pelo menos não realizaram prejuízo, souberam passar por esse processo, por esse período, né? Aquele período mais agudo, pelo menos, de uma forma muito mais serena. Eu acho que os números que o Luiz trouxe demonstram isso, são fundamentais para que a gente consiga perceber a diferença do que a gente viveu naquela crise de 2008 do que a gente viveu agora nessa crise de 2020. Mas nada disso funcionaria, nada disso seria possível se a gente não tivesse uma definição clara de papéis e responsabilidades. Aqui, o Conselho Deliberativo funcionando como um grande capitão do navio. Ele tem que saber onde o navio vai apontar, ele tem que dar o norte para a entidade. Ele tem que dizer qual é a tolerância a risco, quais são os riscos que essa entidade pode correr, porque ele é o comandante. Ele não pode entrar aqui, talvez, no papel de uma diretoria executiva, que é de executar, né, que é de dar talvez o tom mais granular dessa decisão, mas sim olhar e dar para a diretoria executiva diretrizes e parâmetros para que ela possa, sim, dentro do seu papel, pensar quais são as metas de retorno e quais são os orçamentos de risco, diante dos diversos riscos que as entidades correm. E eu não estou falando aqui só dos riscos financeiros ou dos riscos operacionais. A gente tem riscos aqui extremamente relevantes e que muitas vezes são colocados de uma forma importante, mas se perdem numa discussão de risco financeiro, de risco de mercado, risco de crédito, que é, por exemplo, o risco de solvência, ou o risco de não conseguir dar para o participante aquela rentabilidade que ele pensou, né? Aquela rentabilidade que ele gostaria de ter quando ele simulou. Então, percebam, o participante está de um lado dessa roda, né, dessa roda de política de investimentos, colocando todos os anseios dele. Não adianta, do lado de cá, se a gente tiver um conselho deliberativo, se a gente tiver uma diretoria executiva, pensando descolado dos participantes. Essa interação é fundamental. Para você construir, para você saber os riscos que você quer tolerar, os riscos que você pode tolerar, e derivar disso metas de retorno e os orçamentos de risco, você precisa conhecer o seu participante. Você precisa entender o que essa massa está pretendendo, o que ela quer, porque senão essas duas forças vão ficar dissonantes e a resultante disso pode ser uma resultante nula, ou seja, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Por fim, tão importante quanto tudo o que a gente já falou aqui, e o Edner colocou muito bem, não dá para a gente colocar só no colo do turma de investimentos. Eu vim de turma de investimentos e sei muito bem como é que isso funciona. Normalmente, quando você tem um déficit no plano BD, o que se faz é, bom, investimento, corre atrás aí, assume um pouquinho mais de risco, porque agora a sua conta está mais alta, né? Agora você tem que correr atrás não só daquela meta, mas também atrás de um déficit, eventualmente, que você tenha, que o plano acabou gerando. Nesse passo, como é fundamental olhar para o lado do passivo. Como é fundamental ter uma interação extremamente constante entre o atuarial e o investimento. Eu não sei se a Sara já tá voltando, eu queria muito aproveitar eu acho que agora eu estou estável. Tá dando para então, ouvir? vamos lá. Essa parte, né, que ela estava falando sobre a parte do passivo e do ativo, é uma discussão que a gente tem constantemente na Luz e com diversos fundos de pensão, da necessidade da proximidade entre essas duas partes. A gente, quando faz o cálculo atuarial, e aí quando eu falo a gente, os atuários, a gente costuma já chegar no final do ano, pegar aquele balancete, aquele patrimônio e começar a trabalhar no meu resultado do ano a partir dos cálculos atuariais, né? A gente fica, muitas vezes, tão focado em calcular o passivo que a gente esquece o nosso comprometimento com o ativo. E isso é muito importante. Hoje em dia, e infelizmente não é tão raro, nós temos vários tipos de fundos de pensão que têm inflações ou metas de reajuste, né, metas atuariais, fora do contexto financeiro que a gente está vivendo, né? Então, conforme vão vencendo os papéis, talvez não tenha essa consciência de que a gente não tem a mesma estrutura de investimentos ou a mesma oportunidade de fazer investimentos que nós tínhamos antes.
E aí a gente muitas vezes se encontra num conflito entre eu tenho que pagar um passivo que está estruturado, ou seja, meu orçamento de risco não poderia ser tão alto para esse grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma meta de retorno que eu já tinha antigamente, ou que não influencie tanto no meu passivo, para não me gerar, talvez, um passivo tão alto e eu entrar num déficit que eu não estava esperando. E aí, essa parte de consciência sobre a parte econômica, sobre como estão os investimentos, nos faz entender que talvez nós podemos antecipar esse assusto que a gente toma sobre passivo, né, sobre elevação de passivo. Essas projeções têm que ser muito casadas com oportunidade de investimento, oportunidades dentro da nossa política de investimento. Então, o atuar estar junto da parte de investimentos, no que tange definição de estratégia para planos BDs, tem que ser constante, e é um trabalho da diretoria executiva, né, estimular essa discussão entre as duas partes. E como pegando esse gancho do que a Sara colocou, só dando como exemplo, se a gente pegar a média dos IGPs nos últimos 10 anos, a gente teve aproximadamente 12,68% de rentabilidade, né, de inflação. Quando a gente pega os IPCs e compara, a gente teve 4,05%. Se a gente tiver uma área atuarial que continue defendendo, por exemplo, que você tenha IGP para correção, você não tem ativo disponível para fazer esse tipo de alocação e você já larga devendo uma rentabilidade, você já larga com um déficit conhecido muito alto, que é muito difícil recuperar no nível de taxa de juros que a gente tem atualmente. Conhecer os ativos, né? E aí o pessoal de investimentos, como eu, é a peça fundamental, mas não mais importante do que o pessoal atuarial. Entender do passivo, entender do investimento casado, é fundamental para o plano BD, mas é também importante para o plano CD. Entender o papel do atuário, por exemplo, no simulador, é importantíssimo. Ele consegue ajudar a construir um simulador que veja, que projete melhor a sua expectativa de aposentadoria, tal qual você teria talvez no plano BD, mas aqui, obviamente, num outro esquema de benefícios. Mas pensando aqui, seguindo na nossa linha, e aí falando um pouquinho do que a gente tem visto a respeito dessas mudanças, Sara, né, a Luz, de uma forma ampla, já tem ajudado várias entidades a olhar para essa questão, olhar para essa diferença que você tem entre o ativo e o passivo, e reconstruir principalmente o lado do ativo. Um termo que não é cunhado por nós, mas a gente usa muito, é conseguir um hedge natural dentro de casa. Você olhar para o passivo e conseguir ajustar esse passivo te dá um hedge natural, porque o pessoal do investimento não tem que correr um risco excessivo para conseguir gerar esse retorno. Pensando em termos de política de investimentos, então, aqui é o grande documento, talvez, de governança, né, que represente a governança desse momento todo que a gente está vivendo. É aqui que a gente vai ter a combinação de todas as demandas, né, de todos os anseios, de todas essas partes que a gente mencionou, para que o resultado seja atingido. Seja por diversificação, né, seja dizendo quais são os ativos que pode estar exposto ou não estar exposto, seja pelas simulações que você tem em relação ao caminho que esses ativos e esses passivos vão percorrer ao longo do tempo, mas estudar, conversar, interagir e ter claramente, como o Edner também falou, processos muito claros. A governança nasce dos processos muito claros, a governança nasce de papéis e responsabilidades bem definidas entre os diversos atores aqui. Não adianta o participante querer fazer o papel da diretoria executiva, não adianta o conselho deliberativo querer fazer o papel da diretoria executiva, não adianta a diretoria executiva querer sentar especificamente ali no lugar do atuarial ou no lugar do investimento, porque ele também tem que ter uma visão mais ampla e pedir dessas áreas que essas áreas alimentem ele com informação. Essa roda, ela só vai funcionar bem, a gente só vai conseguir entregar o que a gente pretende entregar e o que os participantes desejam, se todos esses atores estiverem funcionando bem. E a legislação vem vindo nesse caminho. A legislação vem percorrendo esse caminho e vem dando cada vez mais para os participantes, e a ABRAP aqui
com esse webinar, atuando na cultura e na educação previdenciária e educação financeira? Só antes da gente passar para o próximo slide, Léo, eu só queria complementar uma coisa, que fica subjetivo ao que nós falamos, mas é bem importante ressaltar. Os cuidados de um plano CD não deveriam ser tão diferentes de um cuidado de um plano BD. Apesar dos riscos estarem em mãos diferentes, eles existem. Seja num plano CD do risco, né, indo para o participante, no sentido de talvez o saldo de contas dele terminar antes do que ele esperava, ou ele não ter tanta consciência de como projetar esse saldo de contas. Ou no plano BD, que aí o risco já é da patrocinadora e ele é bem conhecido por todos nós aqui. O que a gente gostaria de ressaltar é que esse simulador, ou todo esse processo que nós temos conversado aqui, tanto da parte do Conselho Deliberativo, quanto da diretoria, mas também o conhecimento dos participantes, a informação que a gente passa, ela é importante. Importante no sentido de munirmos os participantes na informação de projeções de cenário econômico para a projeção dele de saldo de contas, ou a informação do participante de que se nós formos mudar talvez uma inflação de um plano BD, a importância do quanto isso é interessante para ele não entrar talvez em um déficit desnecessário, porque a gente não tem mais o IGPDI, como o Léo comentou. Então, às vezes a gente trata tanto esses dois planos como duas coisas diferentes, e se nós pensarmos no risco básico, os dois têm o mesmo tipo de risco. A diferença talvez seja em como eles são interpretados e na mão de quem que eles existem, mas os dois têm riscos, e a gente tem toda a informação para que as partes saiam, né, sem ter nenhuma prejudicação, né? E aí, só para a gente concluir, passando só para o nosso último slide, e acho que a gente tem aí o pessoal do Bocata também, né, uma contribuição importante. Eu como economista, acabo transformando tudo em equação matemática para tentar me ajudar a pensar. Ainda que isso aqui não seja efetivamente uma equação tão bonita, mas a gente pensa que cultura previdenciária, mais educação financeira, mais essa interação contínua que a gente tanto bateu, e a governança, elas vão trazer menos risco para o plano, elas vão trazer um benefício maior e vão gerar um equilíbrio para os planos muito maior. Essa eu acho que é a mensagem final assim, que a gente quer passar, antes de passar a bola para o Bocata, para o Flávio e para o Matheus, de que a gente precisa eliminar, mitigar o risco de silo. As áreas têm que interagir. Como o Luiz falou, é muito importante ter uma Previc, um regulador, fiscalizador, interagindo, se comunicando. É muito importante ter o papel da ABRAP, e é muito importante, dentro das entidades, que tudo isso ocorra de forma fluida. Sem isso, a gente volta um pouco a assumir aqueles riscos que a gente viveu no passado e, no final, como a Sara bem colocou, não entregar tudo aquilo que o nosso principal cliente, o nosso único cliente, que é o participante, pretende. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Leonardo e Sara, pela excelente exposição. A próxima apresentação será realizada pelo Flávio Martins Rodrigues, sócio sênior da Bocata Advogados, e pelo Matheus Corredato Rossi, sócio da Bocata Advogados. Fiquem à vontade para iniciar. Bom, bom dia a todos. Eu combinei com o Matheus uma apresentação que eu faço uma introdução, e ele vai ter aí, enfim, os slides que a gente preparou para apresentar. Em primeiro lugar, queria saudar meu amigo de muitos e muitos anos, Luiz Ricardo, sobretudo pelo seu aniversário. Enfim, fico contente de estar com você por todos esses anos, fico contente de você estar bem no seu aniversário. Espero que a gente tenha aí uma longa trajetória adiante. Gostaria também de saudar o Ebner, a Viveste, né, a antiga Fundação CESP, é um case de sucesso no ambiente dos fundos de pensão, com planos grandes, com benefício definido. O Cimino sempre vencedor como melhor gestor das entidades fechadas. No passado, no Rio de Janeiro, tinha um desfile na época do Carnaval, das fantasias mais bonitas, e tinha um cara que desfilava, que sempre fazia as melhores fantasias, e aí eles criaram a figura do hors concours, né? Então, ele desfilava, mas ele não concorria, porque ele era muito melhor do que os outros.
e ganhava sempre. Então, acho que a gente tem que criar essa figura com o Cimino, né, para dar chance para os outros também concorrerem. Então, fico muito contente de estar na mesa com você representando agora a Vivest. Leonardo Sara vem da Luz Engenharia, que tem uma trajetória longa e muito consistente no âmbito dos fundos de pensão. Então, a gente tem um ambiente realmente muito interessante nessa manhã de sexta-feira. E também um número imenso de inscritos, são mais de 360 inscrições. Isso significa que o tema gestão de investimentos é um tema de muito interesse e, de fato, é um tema muito relevante. Quer dizer, a baixa da taxa Selic desafia aos fundos de pensão, seja nos planos BD, ou seja, como bem apontou a Sara, também nos planos CDs, desafios muito grandes em entrega, né? Eu costumo dizer que o fundo de pensão pode ter melhor governança, pode ter os melhores dirigentes, pode ter o melhor site, pode ter a maior transparência, mas se ele não entregar o benefício prometido, ele não terá cumprido a sua obrigação, né? Na feliz expressão constitucional, quer dizer, se o Leonardo usa, enfim, sempre equações, eu uso sempre as regras legais, porque guardam um conteúdo de discussão para elas entrarem no mundo jurídico em geral muito grande, né? Na feliz expressão constitucional, reservas que garantam o benefício contratado. Então, é esse o núcleo duro dos fundos de pensão. E a questão jurídica, ela é bastante central nesse ambiente. O escritório Bocater, fundado em 1999, nessa época eu não estava no escritório, eu era presidente do Rio Previdência e depois presidi o ICSS um período, entrei no escritório em 2002, e a gente preparou o escritório para ser um escritório de atendimento completo para os fundos de pensão. Então, existem advogados que sabem discutir com o atuário e existem advogados que sabem conversar com o pessoal da área de investimentos, e esse grupo, sobretudo, o segundo grupo, liderado pelo Matheus Rossi. Então, a gente tem uma visão, quer dizer, completa da entidade de previdência, porque não existe uma função na entidade de previdência. Para atender esse núcleo duro de ter reservas para pagar o benefício contratado, a gente tem um todo em torno disso que precisa se conversar e precisa estar harmonizado. E a normatização, a legislação busca essa harmonização. Às vezes não consegue, é difícil para estabelecer nesse ambiente tão complexo toda essa harmonização. Mas, em grande parte, a gente consegue, ao fim e ao cabo, ter essa harmonização jurídica. E essa harmonização jurídica, além da norma regulamentar, do artigo 202, sobretudo, e das leis complementares, 109, geral, 108, específica, a gente tem no nosso ambiente uma forte regulação. A regulação se dá quando o Estado intervém em ambientes que têm uma necessidade especial de atuação do Estado, seja, por exemplo, quando não há um processo competitivo, que é o nosso caso, né? Então, por exemplo, o custo administrativo poderia ser toda a contribuição do participante se não houvesse uma norma limitando o custo administrativo para que a maior parte vá para a capitalização. Então, nesses ambientes, o Estado intervém e regula. E a gente tem, no ambiente dos investimentos, algumas esferas regulatórias. A primeira delas, o Conselho Monetário Nacional, e também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que, por sua vez, delega à autarquia supervisora a Previc complementar através de regras, que são normalmente instruções e portarias, ofícios circulares e também, de forma indireta, os guias de melhores práticas. Então, é preciso conhecer esse ambiente. E esse ambiente é um ambiente que é bastante complexo em termos regulatórios, mas não é complexo no Brasil. Eu estive com a ABRAP no ano de 2000 na Holanda, portanto já se vão mais de 20 anos,
e tive no maior fundo de pensão do mundo, ele oscila lá com CalPERS, né, que é o fundo de pensão dos servidores da Holanda, o EBP, e eles reclamavam da forte regulação, e eles pela primeira vez me falaram, eu era, enfim, recém-chegado no sistema, sobre a necessidade de manuais na área de investimentos, né, de processos que fossem estabelecidos, né? E naquela época eles fizeram uma apresentação para a gente da revisão dos manuais de investimento. Isso é o elemento central do nosso recado hoje, que é o processo de investimento, como a regulação vem olhando para essa obrigação de meio, né, que é a expressão jurídica, digamos, mais precisa. O gestor de investimentos não tem um compromisso de entregar um resultado, mas ele tem um dever de buscar a melhor técnica, os maiores cuidados, a maior transparência para entregar os melhores resultados. E eu queria frisar, para concluir essa abertura, que esses processos, eles muitas vezes são muito bons dentro das entidades, mas eles estão na cabeça das pessoas que operam a área de investimentos. E isso é muito complicado, e a gente precisa também olhar, digamos assim, sob um outro ponto de vista. Como eu falei, quer dizer, nosso ambiente é bastante regulado e ele é também bastante fiscalizado. Aliás, há até, a meu ver, um excesso de fiscalização, mas isso é um tema, enfim, para um outro painel, né, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, que evidentemente exacerbam o seu poder fiscalizador. Mas, enfim, se a gente se ativer exclusivamente à fiscalização da Previc, a gente tem que compreender também que o fiscal da Previc, ou a função fiscalizadora da Previc, ela está vinculada a uma atividade estatal e que expõe o seu agente. O fiscal da Previc, ele tem que, ao final do seu processo de fiscalização, apresentar o que ele viu, né, e a sua opinião. E a sua opinião pode ser objeto de questionamento. E da onde esse servidor parte? Não da prática real do que acontece na entidade, porque a prática real ela está na cabeça das pessoas e as pessoas mudam. Esse exame da fiscalização parte dos manuais, dos elementos internos, das regras internas de gestão de investimento das entidades fechadas. Então, é importante que o processo de investimento ele seja descrito. E volto a dizer, isso não é uma chata obrigação brasileira, né? Estou falando de mais de 20 anos atrás, discussão de processos de manuais de investimento no EBP na Holanda. Se a gente for olhar para todos os fundos de pensão dos países desenvolvidos, onde há uma forte governança, há igualmente processos identificados dentro da entidade. Agora, a gente precisa, quer dizer, que esses processos também não sejam processos formais, eles sejam processos materiais, que eles tenham como objetivo atender a essa finalidade de entregar ao nosso cliente, que é o participante, benefícios ou contratados especificamente no plano BD ou esperados de forma maximizada nos planos de contribuição definida. Então, a prática, né, contida nesses manuais e, portanto, a discussão que leva a essas regras internas de investimento tem que olhar um aspecto jurídico e tem que olhar um aspecto de investimento. Quer dizer, esse nosso processo identificado nessas regras internas são materialmente importantes, eles vão nos ajudar a entregar o benefício definido ou o melhor benefício num plano CD que a entidade pode, ao fim e ao cabo, acumular recursos e prover para os seus participantes. Então, o olhar nessa construção é um olhar material.
E, por fim, eu gostaria de, imagino que tenha, enfim, amigos, pessoas da Previc, quer dizer, hoje o grupo da Previc, liderado pelo Dr. Capeleta, é um grupo, como disse o Luiz Ricardo, de muita qualidade, muito envolvido, e mesmo nesse ambiente pandêmico, com muito trabalho. A gente também tem que perceber, e aí volto para um outro, enfim, para um outro prisma de olhar, né, que a fiscalização tem que ser um remédio, e o remédio não pode matar o paciente. Então, todo o tempo, a gente tem que estar nessa interação do público com o privado. Nós estamos no ambiente das entidades privadas de previdência complementar, estimulando as melhores práticas, indicando as melhores práticas, para que a gente tenha, ou melhor, para que a gente consiga continuar, como apresentou o presidente da ABRAP, a entregar essa quantidade de benefícios que a gente consegue entregar. O ambiente dos fundos de pensão é um ambiente vencedor, né? Apesar de várias crises econômicas, de várias dificuldades, a gente está aí presente no meio da pandemia, batendo meta, pagando benefício, e enfim, a gente assiste a muitas entidades, muitas delas muito grandes, e elas estão, quer dizer, nesse ambiente de atividade remota, de dificuldade operacional, não tem dúvida disso no mundo inteiro, né? Não há notícia de um atraso de um pagamento de folha, não há notícia de problemas nas suas gestões. Então, é aqui um ambiente vencedor. Passo a palavra, então, para o meu sócio, Matheus Rossi, que, enfim, veio há quase 15 anos atrás da chefia do jurídico de investimentos da Previ, do Banco do Brasil, o maior fundo de pensão da América Latina, está conosco há muitos anos e é um craque nessa área, além de ter sido diretor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, diretor jurídico, durante também quase 10 anos. Então, por favor, Matheus, fique à vontade. Muito obrigado. Ok, obrigado, Flávio. Bom dia a todos. É um prazer poder dividir essa manhã aqui com vocês e falar desse tema que a gente gosta bastante. Eu queria pedir para passar o slide, para mostrar o sumário dessa apresentação. Eu vou passar rápido essa apresentação, para a gente cumprir o horário e ter tempo aí para responder algumas perguntas. Falando em processo de investimentos, nós vamos passar, então, pelas alterações recentes, né, nessa matéria, na regulação do processo decisório de investimentos e desinvestimentos, e também no monitoramento. São alterações recentes que vieram aí para ajudar as fundações no avanço da governança, como o Leonardo destacou, mitigação de risco, eu anotei aqui, fui anotando o que o Leonardo vinha falando, e no final a gente trazer aqui alguns precedentes da Previc e CRPC para aqueles que estão um pouco distantes desse ambiente do processo sancionador, né, no nosso ambiente de fundação. Pode passar, por favor. Passa 2 telas, que a gente já entra numa primeira abordagem, os conceitos centrais, né? Falar em processo de investimento é desafio, é pressão para todo lado. A Luz trouxe aí a pressão do cenário econômico e, do ponto de vista jurídico, já se fala há bastante tempo de uma melhoria, de levantar a barra do processo de investimento. Afinal de contas, quando olha para o processo sancionador aí na fiscalização da Previc, praticamente 99% dos autos de infração são relativos a problemas no processo de investimento de entidades. Então, a gente tem que ter um processo aí bem definido, né, de forma clara, como pontuou também Leonardo, aí levantou a bola para o gancho para a nossa palestra aqui. Nem sempre isso está claro de forma nas fundações, quando se chega ali uma fiscalização para entender o fluxograma das decisões, das deliberações. Hoje em dia, a recomendação é que se tenha na própria política uma indicação das alçadas das decisões, ou se não tiver na política, que a política indique o documento em que se tenha essa alçada, né? Tudo isso, é claro que a gente está buscando, para buscar uma melhor decisão para os participantes e assistidos, mas, enfim,
hoje em dia a preocupação do processo de investimento envolve aí olhar para outros, vamos chamar assim, de stakeholders, admitindo aí os nossos participantes assistidos como os shareholders, fazendo um paralelo do societário. E esses stakeholders, a própria fiscalização da Previc, a supervisão do patrocinador, né? Tribunais de contas para algumas entidades, como pontuou o Flávio, e também uma preocupação para o desdobramento desse processo na esfera penal e civil, né? Tudo isso é muito importante. E qual era o ambiente que a gente tinha aí até 2018? Um ambiente em que o processo de investimentos, cada entidade era responsável por descrever o seu processo, ou estruturar o seu processo. É um processo muito aberto. O que aconteceu a partir de 2019? A previsão de requisitos mínimos para o processo de investimentos, que é muito bom, né? A legislação avançou, trouxe esses requisitos mínimos para a tomada de decisão, sem prejuízo de requisitos adicionais para serem previstos aí nos manuais internos de cada entidade. Nós estamos falando basicamente da Instrução 01, né, de 2019, temos aí 2 anos dessa instrução, 1 ano de pandemia. Enfim, acho que as entidades ainda estão aí num período de assimilação dessa mudança na legislação, que são requisitos, na verdade, compõem um verdadeiro checklist, né? E que não é novo, que não é novidade no ambiente de regulação do mercado de capitais. Tem uma conotação de educação, né? de doutrinar, mas isso não é exclusivo aqui do nosso ambiente. Eu tenho que resgatar aqui que em 2010 a CVM já fez, aí editou um ofício circular, relativo para as assets, para os gestores do mercado, em que ela fez um checklist, na verdade, para aquisição de ativos de crédito privado. Ela vinha observando problemas no processo de história pelas assets no mercado, que fazem basicamente a mesma coisa que as fundações, gestão de recursos terceiros, e lá atrás, em 2010, já editou aquele ofício. Isso foi tão significante no mercado, esse checklist, que foi parar hoje não, já há bastante tempo, alguns anos depois, dentro do código da Anbima. Né? O código Anbima de administração de recursos terceiros traz lá um checklist para as assets comprar ativos de crédito privado, né? Por exemplo, auditoria, demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM para os emissores de crédito privado. Bem, isso, nosso ambiente ainda está recente, 2019, a instrução traz ali regras para seleção de gestores, seleção de fundos, traz regras específicas para fundos estruturados, que são os FIP, Fundo Imobiliário e FDICs, tem checklists específicos para essas modalidades. Então, tamanha foi a preocupação do legislador, né? Isso é muito bom porque direciona, auxilia as entidades na tomada de decisão no centro do seu processo interno. Pode passar, por favor, a tela. Dando uma pontuada aqui de forma geral, o que se tinha até então? Princípios que vêm sendo reiterados pelo Conselho Monetário já há muito tempo: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, princípios de diligência, elevados padrões, adotar práticas que garantam o cumprimento. Quais práticas? É tudo o que vocês notam, são conceitos muito abertos, em que deixa no colo mesmo das entidades essa definição de como montar o seu processo, do que olhar efetivamente para cada análise, cada proposta de investimento. São conceitos abertos que permitem interpretações dos dois lados, tanto do fiscalizado quanto do fiscalizador. A entidade pode achar que está tomando um processo, tomando uma decisão, observando um princípio de segurança, mas quando a fiscalização chega na entidade e quer olhar o processo de investimento, sobretudo investimentos que entraram em default, que é aí que é o foco
maior da fiscalização, ela vai olhar para aquilo ali e pode entender que aquele processo não teve uma segurança adequada. Quer dizer, princípios que servem para os dois lados. Pode passar. Matheus, só uma questão, se puder voltar ao slide anterior, uma observação. Tá. Esse artigo 4º, embora ele tenha esses conceitos abertos, mas eles podem funcionar como um checklist. Então, como é que a gente atende ao princípio da segurança? Fazendo isso, aquilo outro, vai estar registrado na entidade. Então, passa por uma assessoria de risco, antes é visto por um colegiado intermediário. Como é que a gente atende a solvência? Olha, há estudos quadrimestrais sobre solvência, liquidez, etc. Então, quer dizer, embora sejam conceitos abertos, em que cada entidade, pelo seu porte, né, e aí a gente lembra da resolução CGPC 13, pode dar um encaminhamento, mas é importante que, na montagem dessa estrutura interna, todos esses elementos estejam, digamos, ligados numa matriz com uma função que realmente é exercida. Só acrescentar isso. Obrigado. Certo. Esse padrão geral, esse checklist mais geral, então, vem se repetindo há bastante tempo e era o que a gente tinha, então, até 2018. Vamos passar mais uma tela. Aqui também tem um componente do checklist mais geral, e esse é um artigo 10, um artigo bem emblemático, que é aqui que gira a maioria dos autos de infração, de apontar para aquele processo de investimento da entidade de que falharam, houve uma falha na avaliação de riscos, né, aquela análise de risco prévio. Há muito tempo as entidades se valiam aí dos relatórios de rate, de classificação de risco, e nessa última revisão da resolução foi necessário pontuar que isso é insuficiente, quer dizer, isso não basta, você precisa fazer análises mais aprofundadas para efeito de avaliação de risco. Esse é um ponto sensível demais no ambiente do sancionador, porque uma análise, quando você tem um processo de investimento pouco documentado, aquela análise ex post que o fiscal vai fazer, ele consegue ali extrair de fatos que ocorreram 2, 3, 4 anos depois, uma situação em que não foi avaliada lá atrás. Mas esse mesmo assunto pode ter sido, sim, avaliado lá atrás, só que não ficou documentado. E aí a dificuldade, então, de se fazer uma defesa administrativa. Pode passar. E aqui, então, um checklist, não mais geral, como trazia a resolução, mas um pouco mais específico, dizendo que cada entidade tem que observar, né, que nos critérios de seleção, estabelecer aí, observando sempre a impessoalidade, transparência e concorrência. Tem que ir lá e avaliar a reputação ilibada daquele proponente, analisar a estrutura daquela asset que está vindo aí, apresentando esse novo produto, através de uma qualificação dos seus membros, eventualmente até mesmo se apoiando em parecer de consultorias que fazem a visitação, a entrevista mesmo com as assets para conhecer o funcionamento interno da entidade, o alinhamento de interesse entre gestão e equipe, como é que isso se desenrola, né? Ponto bem ressaltado aqui no checklist, olha, fundações, atentem para a política de divulgação de informações, é muito comum entrar no investimento e depois ter problemas para obter as informações do próprio investimento em si, porque a discussão, o fornecimento, as regras de fornecimento de informações não ficaram muito claras ali. A política de gestão de risco do gestor, como é que ele trata dos riscos envolvidos ali na carteira, é fundamental aí, então, para a avaliação e conclusão de ter uma avaliação qualitativa, além de quantitativa também desse proponente. Pode passar. Todo esse ambiente também ele é coroado aí pelo guia, né, pelos guias de prática de melhores práticas da Previ, que também fazem aí recomendações importantes, mas ainda no nível ainda mais genérico. Poderia ser um bom
instrumento para que tivesse um checklist mais detalhado. Isso ajudaria bastante as fundações, principalmente em investimentos estruturados. Hoje, os FIPs, as fundações, a gente vê que fundações querem voltar, mas querem saber como voltar, por conta de episódios não muito felizes do passado aí. Então, fica todo mundo com medo, como voltar, e acho que o checklist é efetivamente um componente importante. O checklist da instrução 01 tem lá específico para FIP, mas ainda assim, o sentimento é de que falta alguma coisa a mais em termos de detalhe para conferir a segurança. Além do guias de prática, tem que citar aqui, o Edner citou o Código de Autorregulação da ABRAP no início e pedindo desculpas, esquecemos aqui de contemplar na nossa apresentação, Flávio, isso não pode acontecer nas próximas apresentações, né? Vamos lá, vamos para frente. Falando de monitoramento também, pode passar. Também o monitoramento é outro ponto também que é objeto de sanção pelo fiscalizador, né? O fiscalizador olha muito bem os 3 momentos dos investimentos da entidade e segrega, faz um corte, uma repartição ali, para olhar cada ato de decisão, ato senso tomado aí pela entidade, o investimento, o monitoramento e o desinvestimento. Todas essas fases são importantes e o checklist da instrução 1 trouxe aí importantes indicadores para como se fazer esse monitoramento, quer dizer, algo que também estava aberto aí para a fundação, cada fundação fazia o seu monitoramento da forma como melhor entendesse, né? Pode passar. E agora, uma parte final, eu queria passar sobre os precedentes mais recentes, né, para mostrar aí até mesmo uma mudança na cabeça dos órgãos julgadores, que, ajudando um pouco mais esse ambiente de investimentos, ora endurecendo mesmo na aplicação de penalidades. Tudo começa, esses precedentes derivam aí de uma fiscalização, né, uma interação que acontece lá na base das entidades, e que é muito importante se ter ali uma dinâmica de fornecimento de informações, das melhores informações possíveis, para evitar entendimentos equivocados ali na base. Muitas vezes a falta de informação pode levar, e já tem levado, à lavratura de autos de infração. A demonstração efetiva de um processo claro, transparente, de investimento dentro da entidade, com os seus órgãos. Muito importante mostrar que aquela proposta de investimento passou mais de uma vez dentro dos órgãos de investimento, para mostrar que houve um debate. Isso é importante ter registro, de que aquela proposta de investimento entrou ali na entidade em janeiro e efetivamente acabou sendo efetivado 2, 3 meses depois. Claro que a velocidade é uma coisa que conta, tem investimentos que não permitem essa demora, então é necessário então uma tomada de decisão bem rápida, mas outros podem, e é até aconselhável ter um maior amadurecimento dessa matéria, do produto dentro da entidade, né? Isso faz muito bem a fundação e a fiscalização ver com bons olhos que a entidade se aprofundou mesmo naquele produto até se convencer. Bem, e tudo isso pode desaguar, na maioria dos casos, deságua na infração enquadrada aí no artigo 64, que ela também é genérica, simplesmente aplicar os recursos em desacordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, cabe tudo, cabe qualquer vacilo, qualquer desvio da resolução, sujeito a uma multa de R$65 mil por cabeça, né? E daí temos, então, uma auto de infração pela fiscalização e aí defesa, para aí sim chegar a uma diretoria colegiada e avaliar a sua defesa e efetivamente, se concluir, aplicar essa penalidade. Cabe um recurso, nós temos a instância administrativa de um recurso e, por óbvio,
passada essa fase administrativa, um recurso ao Poder Judiciário também, isso é sempre possível. Bom, vamos entrar aqui nos precedentes, eu queria destacar, pode passar a primeira tela, é um precedente da Previc, na primeira instância, e é um precedente bem interessante. Ele traz aqui uma previsão daquilo que a gente falou, que é o ponto central da avaliação de riscos. A entidade avaliou essa proposta de investimentos no FDIC e se utilizou da listagem. Todo fundo, pela regulamentação da CVM, ele traz aí o capítulo específico de fatores de risco, né? Então, os senhores conhecem bem, tem fundos que têm 2, 3 páginas de fatores de risco, tem outros que têm um anexo com 20 páginas de fatores de risco. Aí é o produto. A entidade se valeu desse descritivo e a fiscalização entendeu que isso é insuficiente, né? A descrição jamais poderia se tornar desnecessária na análise de risco. Cada investimento possui suas peculiaridades que assim devem ser enfrentadas caso a caso. A fiscalização está dando um recado aqui que você tem que olhar para esses fatores de riscos e concordar, discordar, comentar e registrar que você debateu aqueles riscos, cujo rol é exemplificativo também. Tá? Esse é um aspecto bem importante. Todos o rol de fatores de risco dentro de fundos é um rol exemplificativo, não exime dirigentes de vislumbrar, de enfrentar, de discutir outros riscos. Tá bom? Esse mesmo precedente também tem outro aspecto que vale trazer aqui para vocês, que é uma atuação também na fase do monitoramento, onde ela destacou que a entidade não fez um devido acompanhamento. Um fundo que sofreu rebaixamentos de crédito, né, da avaliação de risco de crédito, e que, no entendimento da fiscalização, não foi acompanhado pela entidade. Por quê? Porque ela não viu nenhum registro interno em atas de que isso aconteceu, né, de uma discussão no âmbito, seja na diretoria financeira, no executivo, ou até mesmo nos órgãos máximos, aí, Conselho Deliberativo e Fiscal. Cadê a discussão sobre os problemas que estavam sendo enfrentados no FDIC, né? E aí concluiu, então, que não se teve um monitoramento, né? Cadê a discussão, análise e discussão dos problemas, eventuais providências, correção, o que podia ser feito nesse meio do caminho? Muito importante, registro. Pode-se pensar que é um ato formal, mas veja aí que resultou em auto de infração. Pode passar, o próximo. Aqui a gente traz uma mudança na jurisprudência a respeito da responsabilização dos técnicos, apesar de que aqui o precedente ainda responsabilizou. É muito comum, isso aqui também aconteceu ao longo dos anos, que é a individualização das condutas. No início, a gente vinha, os advogados se batiam bastante sobre a questão da individualização das condutas. O AETQ, do AETQ de um analista acabavam recebendo a mesma penalidade. Quer dizer, o nível de responsabilidade é muito diferente para cada um. E a jurisprudência administrativa veio caminhando e reconhecendo essa individualização cada vez mais, né? E principalmente membros de comitê de assessoramento, aqueles comitês de investimentos que não tomam decisão de investimento, ou seja, eles não decidem. Em alguns casos tem se conseguido a exclusão desse pessoal da responsabilidade, exceto, como é o precedente traz aqui, o gerente de investimentos, que teve uma participação relevante no processo por meio da elaboração de parecer, na visão da fiscalização, a partir de premissas equivocadas e deficientes, né? Então, isso é uma mudança de jurisprudência na questão da individualização. Pode passar o próximo, estamos acabando. Aqui é um precedente, talvez dos mais relevantes aqui nos últimos julgamentos pela Previc. A aplicação aqui de um princípio do direito norte-americano, do Business Judgment Rule, a regra do julgamento dos negócios, né? Onde o julgador não pode entrar no mérito da decisão do administrador. E não pode imputar responsabilidade civil, penal, mas também não é assim, de forma
clara, né? O reconhecimento do ato de gestão ele tem que vislumbrar a partir dali, daquele processo, daquele caso, alguns requisitos. Que requisitos são esses? Uma decisão que foi, vamos chamar, desinteressada, de forma independente, no melhor interesse da entidade, né? Ele tem que observar também que a entidade respeitou ali um dever de diligência, foi diligente em todas as etapas de análise. É uma decisão toda encampada aí de um conceito de boa-fé, né? Quer dizer, aquilo que aconteceu no investimento, uma tragédia que impactou o investimento futuro, não poderia ser previsto inicialmente, né? E também, assim, dentro da discricionariedade, não é porque é ato de gestão que o dirigente ter uma discricionariedade ampla. Quer dizer, vis-à-vis um risco, é um risco elevado, contratou-se ali numa taxa mínima próxima da meta atuarial, isso pode ser enquadrado como um abuso da discricionariedade do gestor e isso ser enquadrado aí na falta de diligência. Quer dizer, todos esses requisitos, para quem quiser estudar um pouco mais, vem aí do direito norte-americano, a CVM aplica há bastante tempo já esse princípio. Aqui, esse precedente, implicitamente, o que a gente viu foi um reconhecimento do ato de gestão. A fiscalização, os fiscais detectaram, fizeram afirmativas de que o negócio poderia ter sido mais vantajoso. Na visão da DICOL, isso é conjectura. Isso é conjectura. Isso que está se analisando, que se analisou na época, foi, na verdade, um ato de gestão. Não tem nenhuma irregularidade no ato de gestão. Podia ter sido mais vantajoso, só que isso está dentro da discricionariedade, uma discricionariedade razoável do administrador da entidade. Podemos passar mais um? Certamente esse caso aqui vai ser replicado em outros, como um precedente fundamental, né, para os dirigentes, né? Esse outro aqui fala... a entidade proferiu um voto em assembleia com base, levando em conta que o comitê de investimento do fundo, um comitê que ela não fazia parte, mas que a matéria subiu para a assembleia com o parecer da recomendação do comitê de investimento, um comitê que está mais próximo dos atos de gestão ali e que se envolveu mais profundidade na matéria. O comitê recomendou a aprovação, a entidade avaliou a partir dessa recomendação do comitê como algo que lhe dava ali uma segurança para aprovar o investimento. E aí veio a Previc e autuou, assim, essa análise foi insuficiente. O fato do comitê ter recomendado não exime de maneira alguma o gestor de analisar criticamente as informações a ele fornecidas a fim de identificar, inclusive, problemas, né? Então, foi insuficiente. Nesse mesmo precedente, pode passar a tela seguinte, tem outro aspecto aí que foi levantado pela fiscalização, que a fiscalização levantou que essa entidade não poderia usar o parecer do comitê de investimento, porque isso é conflito de interesse. Então, ela tinha que fazer a análise dela. Aí veio a DICOL e, de forma muito orientadora, excelente posicionamento dela, trazendo e dizendo o seguinte: o Comitê de Investimento do FIP adota uma postura que atende ao interesse dos cotistas. É um órgão nada mais que uma instância de análise e discussão dos assuntos mais importantes e cruciais dentro da política do fundo. Se a entidade é cotista, ainda que sem direito a assento do comitê, é salutar que os interesses converjam. Olha só que bacana. Nesse sentido, descartamos a hipótese do conflito de interesse em razão da ausência de elementos que configurassem afronta à resolução. Quer dizer, você pode usar a ata do comitê, você deve usar, aquilo ali é um subsídio mais que fundamental para você tomar decisão, mas você tem que fazer a sua. A entidade tem que fazer análise, estudos independentes e não apenas se valer nesse material que vem aí preparado pelo comitê ou até mesmo do gestor, não é mesmo? Por fim, mais um precedente, aquisição de letras financeiras sem devida avaliação do emissor, um caso que letras financeiras é um ativo que só pode ser emitido por instituição financeira.
houve aí uma falsa percepção de que, sendo instituição financeira, tem Banco Central, tem auditoria, você teria um processo de investimento um pouco mais menos rígido, né? E aí a entidade foi autuada porque considerou-se que à época a avaliação da instituição financeira de médio porte, aqui no caso, não foi suficiente e realmente acabou dando problema. Pode passar, acho que era isso a apresentação, corri aí para poder cumprir o nosso tempo, já passei um pouquinho, devolvo a palavra, então. Obrigada, Matheus. Obrigada, doutor Flávio, pela excelente exposição e informações compartilhadas. Concluindo as exposições, neste momento convido novamente o Edner para moderar as perguntas que chegaram no chat. Fique à vontade, Edner. Vamos lá, pessoal. Dado adiantado da hora, né, a gente só pede que as respostas sejam bem diretas, né? Então, vamos começar com uma pergunta do André Natali para o Bocater, né? Como o Bocater vê o arcabouço regulatório da CVM sobre audiência pública e seus efeitos, SDM 0820, e seus efeitos sobre os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar? Existe alguma possibilidade dos avanços pela CVM levarem à simplificação das normas específicas aplicáveis às entidades? Está falando da revisão sobre os fundos de investimentos, né? Está em audiência pública até abril, a audiência que vai revisar a norma geral dos fundos de pensão, a 555. Gente, é gigante. A gente aqui no escritório montou um grupo de estudo para poder olhar no detalhe. O que tem acontecido é que a legislação do CMN, aí, com o apoio da Previc, tem acompanhado a evolução das legislações, para isso ter uma homogeneidade de legislação. Tem vários pontos ali, acho que a gente teria um webinar, está cheio de webinars por aí também, discutindo pontos dessa instrução, é uma discussão muito longa. De tudo que a gente viu até agora, a legislação as alterações vão muito bem, vão numa linha e que certamente algum ajuste na nossa resolução aí vai ser necessário, mas André, acho que não dá para a gente discutir agora isso aqui por conta do tempo premido, mas é muito bom, são muito valiosas e importantes as alterações que estão vindo aí. Uma pergunta do Tiago, eu vou endereçar para o Leonardo da Luz, né? Como preservar nos planos CDs a característica de investimento de longo prazo e de bons retornos dos planos, né, histórica, que eles vêm apresentando há décadas, né? O que fazer nos planos CD? Bom, vamos lá. Tem uma questão conjuntural nisso, né? Os planos BDs conseguiram se aproveitar muito daquelas taxas de juros, principalmente das NTNBs, muito altas no passado, e também de uma marcação, mesmo que fosse a mercado já teriam se aproveitado dessa rentabilidade em algum momento do tempo, mas tem a marcação na curva que faz com que essa rentabilidade até seja perene e a taxa de juros muito alta. O que o plano CD pode fazer? Bom, marcação na curva nunca coube, na nossa opinião, e agora não pode. É aproveitar os momentos de diversificar a carteira. Estratégia dinâmica de investimentos. Fundo de pensão tem uma característica, eu brincava sempre que sofre às vezes de um conflito de identidade, né? A gente fala de longo prazo, mas é cobrado no curto prazo. Porque parte do princípio de que se você der no curto prazo sempre uma rentabilidade boa, no longo prazo você consegue gerar um bom retorno. Mas, obviamente, a gente tem dois cenários distintos, né? Assim, importante sempre diversificação, principalmente no momento que a gente está, um dinamismo nessa alocação. E ponto muito importante, entender se o que você está fazendo como investimento está combinando com o que o seu participante espera. Isso é fundamental. O risco que você está assumindo tem que falar, tem que conversar, dialogar com o risco que seu participante, que a sua massa de participantes espera. Então, aproveite as oportunidades, diversifique a carteira e fique sempre dinâmico. Tem muito mais veículos de investimento hoje disponíveis no mercado brasileiro do que a gente tinha 5 anos atrás. Legal, obrigado, Léo. Uma outra pergunta, agora direcionada para o Matheus e para o Flávio, né?
é do Alex Moraes. Sobre riscos. Entidade de pequeno e médio porte possui gestão 100% terceirizada. Não participamos diretamente na escolha do ativo investido. A entidade fechada é responsável, mas como justificar isso para o órgão regulador? Talvez eu possa responder. A pergunta é muito interessante, Alex. No caso, o Matheus apresentou a instrução 01, que trata exatamente do checklist relacionado a fundos de investimento e, portanto, a uma gestão terceirizada. O que a Previc, digamos, pergunta para o gestor interno de uma entidade pequena? Como é que você escolheu esse fundo? Por que você escolheu esse fundo? Qual o objetivo de ter escolhido esse fundo? Né? Então, quer dizer, a instrução tem ali um checklist mínimo, né, que, a meu ver, deve ser internalizado e adaptado dentro da entidade de menor porte, de forma que ela possa, com tranquilidade, responder à escolha desse fundo de investimento externo. E se o gestor externo tomou alguma medida, tomou alguma decisão inadequada, por exemplo, fora do mandato estabelecido no regulamento do fundo de investimento, a entidade, mesmo que de pequeno porte, tem que acompanhar o monitoramento a que se referiu o doutor Matheus e tomar providência, o que a gente chama de política de consequências. Ou seja, se houve algum desvio do gestor externo, a entidade fechada tem que controlar isso e questionar o gestor externo e, eventualmente, pedir um ressarcimento, inclusive judicial, porque isso vai ser cobrado o dinheiro do participante. Legal, obrigado, Flávio. Uma última pergunta, né? A gente tinha, por causa do adiantado da hora aqui, 4 perguntas no máximo, então, para a Luz, né? Essa é bem fácil. Como garantir com que os investimentos alcancem a meta atuarial e qual a importância do atuário nesta tomada de decisão? Sara, começa com você, já que é mais fácil. Tranquilo. Não, vamos começar. A garantia sobre a meta atuarial, ela vem da estratégia dentro da política de investimentos. Isso é sempre importante e foi o que a gente discutiu já na nossa apresentação. Uma outra coisa que é importante é o acompanhamento constante do passivo, né, para ver se a gente precisa mudar alguma estratégia dentro ou da parte atuarial ou da parte de investimentos, de que elas se conversem e que essa meta ela seja seguida da melhor forma para as duas partes. Tinha mais uma pergunta, Eder, desculpa. Além de como chega, tinha mais o quê? Qual a importância do atuário, né, nesse processo? Então, esqueci só uma parte pouco importante. A importância do atuário é que ele conheça as estruturas de investimento, as possibilidades do investimento e que ele sempre reveja as premissas do plano da parte passiva. Ou seja, tábua de mortalidade, taxa de juros, entender o quanto impacta uma mudança da taxa de juros no seu passivo é sempre importante. Apesar de a gente poder fazer uma estimativa, cada plano funciona de um jeito, cada fluxo do passivo funciona de um jeito. Ele entender isso, como funciona o seu fluxo, e conseguir trazer essa informação para a parte de investimento é essencial. Legal, obrigado, Sara. Bom, tem mais 2 perguntas, mas eu acho que o pessoal vai ter que responder para vocês depois, né? Passo a bola para a Natália. Obrigado, Natália. Obrigada, Edner. Obrigada, Sara, Leonardo, Dr. Flávio, Dr. Matheus e também Dr. Luiz Ricardo, que nos acompanha aqui o webinar inteiro. E assim chegamos ao final de mais um importante webinar, agradecendo mais uma vez a todos os presentes, na certeza que essa iniciativa vai contribuir com muitas informações para as nossas associadas. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no canal da Abrap no YouTube na próxima semana. Nos encontramos em breve no próximo webinar da Rede de Credenciados. Um bom dia, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.